Sejam bem-vindos ao Fala Tocantinense. Eu sou Lorivaldo Aguiar e conosco nessa tarde, Marcos Milhomem, secretário de Política do Governo. Ele tem trazido programas que, pelo menos, eu conheço os mais interessantes, os mais notáveis programas que têm trazido transformações formidáveis, fantásticas para o nosso estado. É por isso que ele é o nosso convidado de hoje. Boa tarde, Marcos Milhomem. Boa tarde, Lorivaldo. Boa tarde a quem nos assiste. Que projetos são esses, né, que o companheiro tem trazido, o parceiro tem trazido para o nosso estado de Tocantins? Programas aí formidáveis que têm feito a diferença no nosso estado. Fala um pouco para nós, aí para os nossos amigos que nos acompanham, né, desses excelentes projetos. Bom, Louro, primeiro é uma honra estar aqui. Quero te parabenizar por esse podcast, o Fala Tocantinense, é uma iniciativa muito interessante. E para mim é um orgulho estar aqui participando e tendo a oportunidade de falar para o nosso povo tocantinense a respeito desses projetos. O primeiro deles, eu gosto sempre de destacar, é o Coliga, é a Escola Digital de Economia Criativa. É uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho em parceria com a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. É uma escola digital totalmente online, né, através de uma plataforma, que é a coliga.digital, é um site mesmo, que qualquer um pode ter acesso. São mais de 30 cursos, né, aproximadamente 39 cursos, nesse formato de economia criativa. E aí são cursos de curta duração, ou seja, ele tem um público-alvo que são para essas juventudes, né, de baixa renda, são com pouco poder aquisitivo, mas que têm um acesso a esses cursos de formação mesmo, são de curta duração. E é interessante a gente destacar que a certificação ela é internacional, ou seja, o certificado ele é emitido pela OEI, né, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, entidade respeitabilíssima mundo afora. Então eu tive acesso, tomei conhecimento desse projeto ainda no começo de 22, ali para janeiro, para fevereiro. Eu achei muito interessante, como de fato ele é, e eu entrei em contato com o pessoal da Secretaria Nacional de Juventude, em parceria com o Conselho Nacional de Juventude, e eles me apresentaram o projeto, falaram que era uma iniciativa muito interessante, que nós trouxéssemos para o Tocantins. E aí nós entramos em contato com o pessoal da Fundação Roberto Marinho, em ato contínuo entramos em contato com o pessoal da OEI, eles todos se predispuseram a vir, sempre foram entusiastas do Estado, e eles já tinham esse projeto no embrionário para trazer para o Tocantins em anos anteriores, mas nunca tiveram uma oportunidade, né? E é bom destacar que para o Estado do Tocantins o custo foi zero. Bacana, então muito a bom. nossa contrapartida foi simplesmente trazê-los mesmo, nós não tivemos custo nenhum, porque o projeto é pronto, ele vem todo pronto. Então, dia 10 de junho de 2022, no auditório do Palácio Araguaia, o governador Wanderlei Barbosa assinou o termo de adesão à plataforma, né, dessa Escola Digital de Economia Criativa, o Coliga, e nós implementamos no Estado. E, assim, de junho até dia 1º de dezembro agora, desse ano, mais de 2.000 tocantinenses já fizeram o curso, né? Os cursos. Era né? exatamente isso que nós iríamos perguntar. Eu lembro, eu gosto de participar dos eventos lá no Palácio, e a gente participou. E você esteve lá, exatamente, nós estivemos lá e ficamos surpresos na expectativa de como seria, né, a recepção por parte da população, né, se os jovens iriam realmente aderir. Então quer dizer que já houve uma boa adesão. Inclusive foi surpreendente, porque assim, quase 2.000 jovens, né? O Coliga, é bom ressaltar que ele não é especificamente para a juventude, ele é aberto. Então qualquer cidadão tocantinense que tiver oportunidade, que quiser fazer um curso, ele pode ter acesso. Não é necessariamente só para o jovem, ou seja, não existe um definidor de idade, nada disso. Então quem quiser fazer, pode fazer. Obviamente que o público que se interessa mais é um público mais jovem, né? Por quê? Porque ele vem numa nova linguagem das relações de trabalho. Então, hoje o jovem se fala muito em empreender. Hoje o jovem, essa expressão ela é muito, muito comum, né? Que você precisa ser um empreendedor, né? Você precisa sobreviver disso, etc, etc. Mas quais as condições de empreender? O que o jovem, hoje de baixa renda no país, que tem acesso a pouquíssimas coisas, não tem poder aquisitivo,
mas ele tem uma ideia, ele tem um projeto que ele quer implementar, mas ele não tem condição nenhuma de fazê-lo, né? Então o Coliga vem também nesse intuito de qualificar essa mão de obra, e aqui no Tocantins a gente deu um passo à frente, porque quem é oriundo do Coliga, ou seja, que teve acesso aos cursos, fizeram o curso do Coliga, está qualificado para empreender, para montar o seu próprio negócio, ele vai ter acesso a uma linha de crédito totalmente diferenciada na Agência Fomento. Muito bom, rapaz. Que é um banco do Estado, né? O nome já está dizendo, Fomento, que é para justamente fomentar essas iniciativas, né? Com taxa de juros reduzida, com carência para pagar a primeira parcela, etc, etc. Para criar essas condições de empreender. Isso é muito interessante. Inclusive aí meus amigos Juscelino, Rui e tantos outros aí que vivem da música, vivem aí mais de 40 músicas, não sabem nem por onde começar. Estão vendo aí? Coliga, Marcos Milhomem. Lembre-se disso. Então, pelo que eu estou entendendo, Marcos... E o Coliga tem música. É bom ele ficar ligado. Música, é por isso que eu estou falando para vocês. É bom, eu acho que vai estar no rodapé aqui do podcast. Você vai entrar lá, é coliga.digital. Só isso, clica. Coliga, e lá vai ter acesso. Coliga.digital. Você vai ter acesso a tudo, como é que funciona, o que é a plataforma, o que é a escola digital de economia criativa, do que se trata. Porque às vezes parece uma linguagem um pouco distante, mas não é. Ela é extremamente popular e foi pensada para isso. Certo. Por quê? Porque as juventudes, e sobretudo as mais carentes, elas coexistem, né? Elas se relacionam. É por isso que vem o nome Coliga, né? De estar coligado, de estar interagindo entre si. Deixa eu entender então. Então quer dizer, vamos pegar o exemplo desses meninos da música. Uhum. Ele vai entrar no Coliga, ele já tem um talento natural, ele faz o curso lá, né? Tem vários cursos, inclusive eu também já estive pesquisando lá na página. São vários cursos muito interessantes, não é? Que ele vai, desde a composição, e, enfim, essa parte toda de gravação, né? Essa parte também são mais de 39 cursos. Sim, isso. Com uma linguagem mais contemporânea, mais moderna. Então, o jovem, por exemplo, o meu primeiro curso foi datilografia. Então, a garotada de hoje não tem noção do que seja isso, né? Então, são cursos mais modernos, mais atuais, com essa linguagem da geração do smartphone, da geração da internet, uma moçada que está trabalhando, que já ganha dinheiro com isso, não é? Que tem acesso a muitas outras coisas. Nós somos de uma geração anterior a essa. Verdade. Não é? Que não teve acesso a isso, que na verdade existia, mas era muito inacessível, né, para a gente. Hoje não. Porque assim, eu penso que o de fato está globalizado no mundo é acesso à informação. As pessoas elas têm acesso à informação. Agora, o acesso ao conteúdo dessas informações é que é completamente diferente. Então, se você pegar um garoto de uma comunidade no Brasil, não é, que não tem acesso a absolutamente nada, mas ele vê a propaganda na televisão do celular do último tipo, do tênis do último tipo, não é? E hoje o padrão de felicidade está relacionado diretamente ao padrão de consumo. Ou seja, esse garoto ele só se sente feliz se ele tiver o celular do último tipo, se ele tiver o tênis do último tipo. E a gente sabe que na realidade não funciona assim. Não, bem distante. Isso é cada vez mais distante para ele. Daí onde você tem uma explicação que ela pode ser até razoável ou não, mas para pirataria que explodiu, para outras coisas, porque o que é isso? É o garoto que tem acesso a um tênis, ele é um tênis B, né? Ele é um tênis pirata, mas é uma cópia, né? Mal feito, às vezes até bem feito, daquele original que custa R$2.000, que ele não vai ter acesso nunca, né? Ou pelo menos naquela realidade. Então, é para essa juventude que tem acesso à informação, que está antenada com as coisas, mas não tem acesso. Então, o Coliga também foi pensado para isto. E é muito interessante porque a adesão ela é automática. Nós fizemos assinamos um termo de adesão com o prefeito Casarim, lá de Colinas. Né? Ele esteve lá no lançamento, dia 10 de junho. Ele, olha, eu quero levar isso lá para Colinas, como é que funciona e tal. Porque a ideia é nós levarmos para os municípios. Todo o estado. Então, todo município que tiver acesso no estado inteiro passa a levar o Coliga para a sua cidade. Por que essa parceria? Eu pensei nessa parceria com os municípios. Porque tem muito jovem que não tem smartphone, certo, que não tem um computador, um laptop, que não tem acesso à internet. Isso é uma realidade.
como é que esse jovem vai fazer o Coliga se ele é todo digital? Então ele precisa fazer como? Usando a estrutura do Estado, não é? Ou a estrutura do município. Então lá em Colinas, especificamente, o jovem que porventura queira fazer o Coliga, que tem total interesse, mas ele não tem acesso. Ele não tem um celular, ele não tem internet, ele é de família muito carente. Aí ele passa a ter acesso ao Coliga na estrutura da prefeitura, não é? Numa escola, enfim. Ele passa a ter acesso ao Coliga. Fazem as turmas, né, que queiram, e ele passa a ter acesso à internet, vai usar o computador da prefeitura. E ele pode fazer o Coliga. Porque a ideia é que seja um programa de fato democratizado, todos tenham acesso. Não é? Então, se você coloca um limitador, olha, só quem tem o celular, o computador, a internet pode fazer. Aí quem vive na bolha, que acho que todo mundo tem, não é a verdade. Infelizmente, tem um número significativo de pessoas que não têm acesso. Eu só parabenizo vocês porque vocês pensaram nos detalhes. Já que ele vai atender ao jovem de baixa renda também, pensaram desde quando ele adentra o curso, quando ele vai participar, ou que não tem condição, né? Você está explicando nesse exato momento que vai ser facilitado para ele o acesso, não é? E depois tem uma certificação internacional e depois ainda tem um incentivo financeiro a linha de crédito para ele fazer parte quando nós pensamos, quando lá atrás a gente pensou em trazer o Coliga para cá, e aí qual seria a contrapartida do Estado, né? Sendo que o programa está pronto. Então nós precisamos identificar os públicos-alvo, né? Olha, nós temos aqui um perfil de jovem que não tem acesso ao poder aquisitivo, ele não tem acesso à internet, ele não tem nada disso. E aí ele passa a fazer o curso, maravilha. Depois, o que ele vai fazer? Certo. Quais as condições que ele tem para empreender? Ele fez esse curso de música que você citou, seu amigo. Ótimo, mas e aí? Ele fez o curso, recebeu uma certificação na casa dele, mas ele se sente apto a empreender, mas ele não tem incentivo nenhum. Então, onde eu penso que o Estado ele precisava intervir nisso. Foi o que nós pensamos. Então, nós trouxemos o projeto para cá, mas eu insisti muito que nós criássemos uma estrutura para esse jovem oriundo do Coliga ter acesso a empreender. Então, a primeira coisa que você precisa para ser um músico, esse camarada que fez o curso, porque se ele quiser empreender nisso, ou na área de música, ou música digital, produção, programação, etc, etc, ele precisa ter equipamento. Equipamento custa dinheiro, ele vai comprar isso como se ele não tem, né? Então, essa linha de crédito foi pensado nisso. Muito boa iniciativa. Então, uma taxa de juros que ela é 0,48, se não me engano, com 6 meses de carência para começar a pagar, com essa taxa de essa linha de crédito vai até R$10.000. Bom, então, por exemplo, ele consegue, né, adquirir ali o pontapé inicial, digamos assim, né? Nós fizemos parceria também com a Associação Comercial de Palmas, que é a CIPA. Eu já ia fazer a pergunta. E com a Faciente. Já íamos perguntar. Que é o quê? É onde que é a casa do empresário. Casa né? do Associação empresário. Comercial. Faz uma conexão. Exatamente. Para esse empresário mais consolidado, esse empresário que já vive disso, do ramo, que tem a expertise, etc, etc, com esse garoto que está começando agora. Muito bom. Então, essa troca de experiência, esse aconselhamento, isso também Rapaz, tudo gratuito, né? Tudo para o jovem ter esse acesso. Então, que de fato ele queira fazer, ele vai fazer, e não vai ter impedimento nenhum. Então, nós já temos experiências assim, muito interessantes de jovens que não tinham acesso a nada, que fizeram um curso, que se qualificaram, passaram por essa espécie de treinamento, digamos assim, na associação comercial. Por quê? Porque para você empreender, você ser um empresário, você precisa entender que aquele dinheiro que você vai pegar na Fomento, aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é da empresa. Vai ter que devolver. Aquele dinheiro é da empresa. Então, ele vai precisar aprender a fazer um fluxo de caixa, tirar uma nota de entrada, uma nota de saída, noções básicas de contabilidade, para a rotina empresarial. Secretário, então só para ver se eu entendi. Vocês ensinam a pescar, dão os instrumentos e os cursos sobre como usar Exato. os instrumentos para pescaria. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente. É uma definição perfeita bacana. essa. É muito bom, daí. É mais ou menos isso mesmo. Porque eu penso que o papel do Estado, o Estado precisa estar empoderado.
mas a iniciativa privada também. Não é? Essa sinergia é que faz com que o contribuinte, o povo, as pessoas tenham acesso. E aí, se você for pensar no Coliga especificamente, mas o Coliga é um projeto. Então, nós temos outro projeto do Juventude Empreendedora, que é incrível. Nós temos um projeto que a gente deve executar agora em 23, que ele vai ser muito mais abrangente do que o Coliga. É o 4.0, não? O 4.0 é outro incrível, que, incrível, é outro projeto que é interessante, que são centros, né, que serão construídos de fato, e nós conseguimos aditivar ele agora, que ele é um projeto que vem do governo federal, não é? Ele é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Juventude, que é um órgão que pertence ao Ministério da Mulher e Direitos Humanos, e aí ele foi orçado, ele foi planejado lá. E o Estado do Tocantins, a gente ia ficar fora, e nós conseguimos aditivá-lo para 2023, através do Conselho Nacional de Juventude, né? Através da Secretaria-Geral, do meu amigo Gustavo Gama, que é um parceiro dessas relações. Inclusive, ele está na equipe de transição do novo governo, esteve nas políticas de juventude, inclusive, lá no GT de Juventude. E, através dessa articulação, nós conseguimos aditivar esse projeto para usarmos ele a partir de 23. Então, são quase mais de R$1 milhão nessas iniciativas que vêm para a juventude, que é esse 4.0, né? Que é justamente essa linguagem mais moderna, mais atualizada e tal, mas com estrutura, né? Que são centros, né? Centros. Então, vocês imaginam que... eu pressuponho que vocês devem ter um número de jovens que vocês pretendem alcançar em 2023. Nesse projeto que não tem a ver com 4.0, porque é outro projeto esse. Certo. A ideia é que a gente possa conseguir executar esses projetos no Estado, e a gente conta com apoio irrestrito do governador, Wanderley Barbosa. Ele é um entusiasta dessas iniciativas. Todos os projetos que a gente leva para ele, mostra o planejamento estratégico, ele fala, olha, vamos fazer, o nosso povo precisa. Então ele tem essa sensibilidade, né? A compreensão da importância para o nosso povo e a importância histórica que tem isso. Porque um jovem faz o Coliga, por exemplo, vamos pegar o Coliga, faz um curso desse e ele consegue se destacar. Nós já temos casos de um jovem que fez um dos cursos do Coliga e ele se qualificou de tal forma, assim, mostrou uma destreza muito grande para aquele curso, e ele já começou com uma interlocução com a empresa de São Paulo, e ele já está prestando serviço para a empresa de São Paulo, morando lá em Barra do Ouro. Rapaz, fantástico. Então, é uma coisa assim, extraordinária, se a gente for pensar, né? Muito bom. É criar essas condições para o jovem empreender, e ele está empreendendo. Então, ele está voando alto. O nosso povo é muito inteligente. Nosso povo é muito aguerrido, muito trabalhador. O que precisa, de fato, são dessas oportunidades e que o Estado precisa criar, né? Que incentivo. E criar esses incentivos. Mas nós temos aí, para 2023, um projeto muito interessante, que ele vai ser macro no aspecto do empreendedorismo para quem vem de baixa renda. E aí ele não é específico para jovem, ele é para quem é de baixa renda e queira também empreender. Ele vai fazer um curso, vai se qualificar, seja a área que for. Então, for um pequeno empreendedor. Obviamente, o objetivo do projeto é para o pequeno empreendedor. Certo. Né? Então, ele vai fazer um curso que ele se qualifique como empreendedor na área dele. Você dá o curso, certifica, dá um incentivo, e agora que o cara já é empreendedor, eu estou entendendo que já tem um outro curso que daqui já começa de onde ele está, aqui de empreendedor para frente. Exato, porque qual é a ideia? É o seguinte, quando você investe, sobretudo em educação, é investimento, não é gasto. É total investimento. Então você vai pegar esse tocantinense que fez um curso, qualquer que seja do Coliga ou do Tocantins Empreendedor, porque o Tocantins Empreendedor ele é mais robusto do ponto de vista da estrutura. Ou seja, você porventura quer montar uma loja de manutenção de celular. Estou usando um exemplo. Você já fez um curso, etc., mas você não tem condição nenhuma, você não sabe como é que funciona, nada disso. Mas você quer montar essa tua loja porque você fez um cursinho lá no Senai, faz tempo, sobre manutenção de celular, certo?
Certo. Você quer viver, quer empreender, quer tocar o teu próprio negócio. E aí o Tocantins Empreendedor vai pegar esse Lourival, você vai fazer um curso dentro da tua área, especificamente daquilo, uma reciclagem. Depois você vai passar por um processo de incubação. Como é que é isso? São técnicos especializados em fluxo de caixa, toda essa linguagem do ramo empresarial. Depois desse processo de incubação, você vai empreender e você vai ter um acompanhamento disso. Então, eles vão te acompanhar por 6 meses, 180 dias, para ver como é que está o teu desempenho, como é que está o desenrolar disso. Você vai ter acesso, uma outra ponta, a uma política de marketing da tua empresa, ou seja, como você vende o teu serviço, qual é a tua linguagem com as redes sociais do teu serviço. Então, secretário, só para ver se eu entendi, vocês me desculpem aqui a introdução. Não, fica à vontade. Só para ver se eu entendi. Então, a gente que consome Instagram, que consome redes sociais, a gente vê o tempo todo pessoas querendo vender cursos que nos ensinam a empreender, que nos ensinam a ganhar dinheiro com o nosso próprio negócio. Então, agora, o Estado do Tocantins está possibilitando de graça um curso, 40 cursos, da mais alta qualidade, que ensinam as pessoas a ganhar dinheiro com seus próprios negócios e ainda emprestam, entre aspas, esse dinheiro para as pessoas começarem esses negócios? É exatamente isso. Porque esse incentivo do governo do estado, ele precisa ser, de fato, um incentivo no sentido literal da palavra. Literal. Incentivo. Criar essas condições para ele. E a linha de crédito, ele é um dinheiro que ele vai tomar emprestado. E a agência Fomento é um banco do estado, portanto é um banco público. Então o dinheiro que está lá é dinheiro público. Então, para as pessoas terem acesso ao dinheiro público, né, revestido para o povo. Sobretudo em quem mais precisa. A arrecadação devolvida. Exatamente, mas isso não é uma experiência moderníssima ou algo que seja... Porque essas políticas, elas já são praticadas na Europa, por exemplo, há um certo tempo, que é você pegar bancos públicos e incentivar quem queira empreender, quem queira trabalhar. Não é? Porque depois isso volta para o Estado. Porque esse empreendedor, ele vai pagar imposto. Certo. Imposto é revestido para o Estado. Esse empreendedor vai contratar um trabalhador, esse trabalhador vai ter carteira assinada, ele paga imposto. Não é? Esse empreendedor de carteira assinada, que está trabalhando, que é um pai de família, ou seja, veja como é que é um ciclo virtuoso, né? Interessante, porque esse pai de família está trabalhando, não é? Logo, a família dele também está sendo contemplada, né? E a família de tantos outros. Então, por isso a importância... Isso é uma questão que eu, por convicção, acredito muito, que o trabalho, renda, emprego, é uma linguagem universal. Não é? Se você tem uma determinada concepção ideológica, se você tem uma determinada religião ou não, mas emprego e renda é uma linguagem universal, é para todos os povos. Todos os povos, todas as pessoas. E aí no Brasil, e a gente tem que ter clareza da realidade que o nosso país vive hoje. Hoje nós temos 33 milhões de brasileiros que estão passando fome. Não tem nem isso é número do DIEESE, número agora, de dezembro. 33 milhões de nacionais nossos estão passando fome. Então você tem outro número grave o salário mínimo tem um menor poder de compra dos últimos 15 anos. Número agora, de dezembro. Você tem... Uma defasagem muito grande. Quase 20 milhões de nacionais que estão desempregados. É desempregado mesmo. E aí você tem mais 30 milhões que estão no número que chama desalentado. O que é o desalentado? O desalentado é aquele que desistiu de procurar emprego. Rapaz. Aquele que não quer mais procurar. Por quê? Porque ele não consegue. Então o hiato de tempo que ele fica quando ele sai do emprego para conseguir outro, passa de 2, 3 anos. O que ele vai fazer nesse intervalo? Ele tem que sobreviver nesse intervalo. Se ele for um pai de família, se ele tiver pouca qualificação, né? Se ele tiver estudado muito, ele vai para a margem. E são brasileiros. Brasileiros. Não é? Então é a primeira vez na história do Brasil que nós temos mais trabalhadores informais do que formais. E aí você tem uma bomba relógio aí muito grande, porque isso é um problema da Previdência. Por quê? Porque o que é a Previdência? As pessoas precisam contribuir. Certo. E aí você tem uma esmagadora maioria de brasileiros que não está contribuindo previdencialmente. Vai quebrar. Mas vai precisar fazer o quê daqui a alguns anos? Aposentar. Se aposentar.
e não estão E não contribuindo. vai ter, não Tem uma bomba relógio que ela ter precisa ser desarmada agora, para que daqui a alguns anos a gente não possa passar por uma tragédia de não ter como aposentar o nosso povo. Muito Então a bem. gente precisa também desarmar essas pequenas bombas no Estado. E eu me refiro ao trabalhador que, por exemplo, o Tocantins, a gente é bom destacar isso, em 22, no ano de 2022, os índices de desemprego foram dos menores do país. Olha só. Quase 6% de carteira assinada. Na contramão do Brasil. Que o número de desemprego aumentou. Aqui a gente não só manteve estável, como cresceu. E o número de novas empresas. Porque no Brasil a gente tem outro número grave de empresas. O Brasil é o campeão global de falência de empresa nos primeiros 24 meses. Então, primeiro, você tem a maior carga tributária do planeta Terra, isso a gente tem que falar sempre, mas também pela pouca qualificação do empresário, sobretudo do pequeno, que ele quer começar um negócio, mas ele não tem treinamento para aquilo. Ele tem só ideia. Ele trabalhou 10 anos numa determinada empresa, ele pegou o FGTS, pegou a rescisão dele, falou, não, vou montar minha loja de celular, minha loja de sanduíche, não sei o quê, aqueles trailer, né? Eu vou comprar um trailer para mim, eu vou vender meu lanche e tal. Eu acho maravilhoso isso. Mas se você não tiver treinamento, possibilidade de você prosperar é zero. Por isso que a gente vê, em toda esquina que a gente vai, a gente encontra alguém que começou um pequeno negócio e já fechou. Aí foi para outro, foi para outro. Você pega de pessoas de ramos diversos. O cara começou no espetinho, foi pro pastel, foi vender sanduíche. Aí depois ele volta, depois ele faz esse itinerário todinho, ele volta para o começo. Ele vai trabalhar empregado de novo. Ou seja, então ele se frustrou. Ele é um cara que não tem 30 anos ainda, pegando como exemplo. Ele tentou várias frentes, várias áreas, não conseguiu volta. Não conseguiu. Por quê? Porque ele também não teve incentivo. Ele não teve treinamento, mas ele também não teve incentivo nenhum. Porque você vê a estrutura do governo do Estado, mas ele falou, poxa, eu vou para onde? Eu vou fazer qualquer coisa que eu tenho que ir no Sebrae. E para eu fazer esse curso, eu tenho que pagar. Se eu já estou com problema com o fornecedor, eu já estou inadimplente, eu não vou pagar isso. Ele não paga. Aí você tem outro gravame, que é o problema da inadimplência no Brasil. Né? 65 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. 65 milhões de brasileiros. Tu sabe onde é que existe isso? No planeta Terra? Só no Brasil. Só o Brasil. E é o número maior de também CNPJs com inadimplência. É por isso que o Fala Tocantinense existe. Veja a visão. Veja o companheiro Marcos Milhomem, companheiro visionário, juntamente com Vanderlei Barbosa, nosso governador. Um abraço, governador. É por isso que nós existimos, o Fala Tocantinense existe. Ele traz aqui a solução. Parece tanto de multidão, meus amigos que andaram conversando comigo até ontem, que não encontram emprego, que não encontram trabalho, que não acham oportunidade, está aqui. Marcos Milhomem com a sua visão, junto com Vanderlei Barbosa, com essa oportunidade incrível que é o Coliga, esses programas fantásticos aí que você não vai ter despesa nenhuma, você vai ter facilidade de fazer os cursos, você vai ter acesso, você vai ter o recurso, você vai ter acompanhamento. Nós vamos ter no estado do Tocantins, companheiro Marcos, um celeiro de empresários. Quero parabenizar a você, Marcos Milhomem. Eu que agradeço mais uma vez, Louro, mas é bom ressaltar que essa é uma iniciativa, mas a tarefa ela é muito grande. Né? Então, essa é uma iniciativa porque a gente sabe dos indicadores, os indicadores eles são graves, né? Então você tem um número grande de pessoas que estão inadimplentes, ou seja, que estão com o nome sujo, tem pessoas que estão sem renda nenhuma. Então, esse projeto ele é apenas uma iniciativa. Mas nós temos aí, dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, por exemplo, do secretário Beto Lima, várias outras iniciativas também que são muito importantes, que vão de encontro a isso. Então, você tem 7 grandes parques industriais que estão sendo construídos no estado. A maioria já foi todos licitados. Esses parques industriais todos foram lançados no começo dos anos 90. E nenhum governador de lá para cá implementou.
Quem conseguiu fazer isso agora, no espaço de tempo de 8, 9 meses, foi o governador Vanderlei. Tinha que ser alguém da terra. Isso não é conversa mole. Coração curraleiro, alguém da terra que entende a terra. E que de fato foi feito, mas sobretudo tá certo, vontade muito bom. política para fazer. É claro que ser filho da terra, conhecer as agruras do nosso povo, isso também legitima demais, porque meu pai que sempre fala, rapaz, fome sabe é só quem já passou, quem já sentiu mesmo, é que compreende a importância disso. Quem nunca passou nem apertado, quando você fala em fome, esses números graves que eu estou falando aqui, vê apenas como um número, como um indicador. Não acho que nós estamos falando de gente, de pessoa, de pai, de mãe de família, de criança. 33 milhões de pessoas estão na antessala da fome, que chamam de insegurança alimentar. Quantos desses números são crianças? São muitas, com certeza. Então, um povo que subjuga o seu próprio povo forja o quê? As suas próprias cadeias, não era assim que o filósofo falava? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um problema gigantesco geracional. Porque esses jovens que não têm acesso à comida, né, eles vão crescer de forma muito limitada, sem acesso a quase nada. É uma tragédia e é uma responsabilidade nossa. A gente precisa compreender isso. Muito bem. É importante destacar que esse é um dos projetos, né? Mas nós vamos trabalhar de forma muito comprometida, com muito espírito público, para que a gente possa atenuar esses indicadores, esses problemas. E eu só parabenizo Marcos Milhoma, e antes das suas palavras finais, o Fala Tocantinense é isso, ele localiza o problema, nós temos aí várias pessoas desempregadas, várias pessoas procurando empreender, trouxemos aqui a solução através do Marcos Milhoma. Uma das soluções, é uma iniciativa. Uma das iniciativas. É muito bacana esse canal, Louro, porque o nosso povo é ávido, né, por coisas novas, por descobrir. Então, quando você tem esse tipo de iniciativa que vai de encontro com as pessoas, não é? Então, o camarada que está dentro desse contexto que nós estamos falando, está assistindo o podcast, está vendo e fala, poxa, eu me identifico. Poxa, eu quero fazer esse coliga aí, vamos ver como é que é. Não quero, não tenho interesse nenhum em fazer esse coliga, mas eu tenho interesse nesses novos projetos que virão em 23, eu vou estar antenado, quero estar ligado. E aí ele passa a ter acesso e isso é muito bacana. Eu acho que a função, digamos assim, do podcast, do Fala Tocantinense, ele se conseguiu mudar a vida de algumas pessoas, não é? Para melhor, obviamente, ele já cumpriu toda a sua tarefa. Sua né? missão, é a sua missão. Então, senhor secretário, para aquela pessoa, aquele jovem, aquele cidadão que está procurando trabalho, aquele cidadão que de todo modo já tentou, não conseguiu, como é que ele vai acessar o Coliga? Não é? O que ele tem que fazer? Olhando para essa câmera. Bom, Louro, eu agradeço mais uma vez. E para você que está nos assistindo agora, é muito fácil. Você vai digitar coliga.digital. Esse é o site. Você entra e lá já tem, ele é muito autoexplicativo. Você vai fazer um login, vai fazer uma senha, lembrando que ele é totalmente gratuito. E lá você vai ter acesso aos cursos. Existe uma sinopse de cada curso, ou seja, um resumo de cada curso, qual que você se identificar. Ah, mas eu fiz um, quero fazer outro. Você pode fazer todos, se você quiser. Vai ficar a teu critério. Entra, verifica, você vai ter um certificado internacional, lembrando que são cursos de curta duração, ou seja, ele se adequa, você não precisa fazer ele todo de uma vez, você pode ir pausando de acordo com a sua realidade, de acordo com a tua rotina. Depois que você finalizar o curso, você recebe um certificado. Quando você finalizar esse curso, você vai procurar a Secretaria de Participação Social e Política de Governo do Estado, que ela fica localizada no Palácio Araguaia. Você vai procurar a secretaria, lá você vai ser encaminhado para a agência Fomento. Se você, porventura, tiver acesso, quiser ter uma linha de crédito, né, precisar de grana, etc, etc. Você procura lá, vai ser encaminhado para a agência Fomento, lá eles vão analisar o teu perfil, vão ver como é que funciona o teu negócio, e aí você vai ter acesso a essa linha de crédito facilitada para você, de fato, tocar o seu negócio. Eu falei aqui de forma muito resumida como é que funciona, mas esses são os caminhos para você poder ter acesso à linha de crédito, sendo oriundo do Coliga. Então, entra aí, coliga.digital, e tem acesso a um pouco do conteúdo, saiba mais como é que funciona.
Agradecemos imensamente ao nobre secretário Marcos Milhomem, ao nosso governador Vanderlei. Leve nosso abraço a ele, a toda a sua equipe que tem feito brilhantes articulações aí para trazer esses excelentes programas de incentivo à nossa comunidade, ao desenvolvimento do nosso estado do Tocantins. É assim, pessoal, com o nosso secretário Marcos Milhomem, com o nosso governador Vanderlei, com toda essa equipe, ninguém fica para trás. Obrigado, secretário. Obrigado, eu que agradeço, meu meu coração. amigo. Eu que agradeço. Conte com a gente. A gente está à disposição. Esse ano está se iniciando agora e é um ano de muitos desafios, mas eu não tenho dúvida que será de grandes realizações. Amém. Deus o abençoe sempre no seu trabalho. Amém. Né? Amém. Dê tudo certo, que muitas vitórias, muitas pessoas aí consigam. Amém e parabéns pelo espaço. E a casa é sua. Volte sempre, estaremos trazendo o nobre secretário mais vezes aqui. Né? Vou Se voltar, assim vou for voltar vier. sim. Um abraço, gente. Abraço, pessoal.